Então, agora é com você, Cristiano. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Vanina. Meu nome é Cristiano, eu sou amigo de Vanina, amigo inaciano de Vanina, porque tenho minha história toda da minha vida, desde antigo aluno da Companhia de Jesus, depois trabalhando minha vida toda junto à Companhia de Jesus, e atualmente, por uma circunstância, morando em Florianópolis para dar uma assistência à mamãe. Minha família é de Friburgo, no estado do Rio, mas mamãe veio parar em Florianópolis. Eu, então, acabei tendo que vir parar aqui por uma contingência. Mas trabalhei minha vida toda no Colégio Santo Inácio do Rio, no São Luís, em São Paulo, e sempre ligado às atividades, nos exercícios espirituais e tal, e tentando unir a psicologia à espiritualidade, porque a minha formação é na área de psicologia e especialização na área de saúde da família. Então, a gente vai tentando unir a psicologia e a espiritualidade para ver no que a gente pode ajudar. E a tentativa exatamente do ponto de pensar um pouco na quaresma foi tentar unir um pouco essa dimensão da psicologia e espiritualidade. Partindo do pressuposto que quaresma, como não o Newton Bonder, que é um rabino, ele fala que a quaresma é isso porque ele é um rabino, ele é judeu. Mas, aproveitando a deixa do Newton Bonder, a compreensão que eu trago do livro dele, Tirando os Sapatos, que é um livro muito bonito, ele escreveu, do Caminho de Abraão, ele diz que é muito importante a gente tirar os sapatos na vida. Então, eu trouxe um pouco essa dimensão de tirar os sapatos. Quaresma é tempo de tirar os sapatos, é tempo privilegiado de tirar os sapatos, ou de tirar as sandálias. Então, a primeira coisa que eu peço a vocês, nesse momento, se as condições são adequadas, é que durante todo esse tempo que a gente vai fazer essa pontuar um pouco algumas referências de oração, que a gente possa tirar os sapatos. Então, que a gente fique descalço, porque aí nós vamos nos colocar em posição de igualdade, porque todos nós, então, estaremos com os pés no mesmo chão. Como diz o Papa Francisco, a casa comum, o mundo é uma casa comum. Então, eu aqui em Florianópolis estou pisando no mesmo chão que vocês estão pisando aí em Bragança, porque, afinal de contas, nós fazemos parte dessa mesma terra. Importante lembrar que fazemos parte dessa mesma terra e que nós temos, na condição da nossa natureza, nem todos têm, mas todos, a grande maioria tem, nós temos pés. Nós não temos raízes. Quem tem raiz é a árvore, planta. E a gente tem pés para caminhar sobre o mundo. Quem gosta de colocar raiz nesse mundo vai sofrer muito, ou vai sofrer mais. A condição do sofrimento ela existe desde o momento em que a gente dimensiona na questão cristã a compreensão de que o sofrimento faz parte da vida e nos leva ao crescimento. Sabendo e compreendendo essa dimensão, que São Francisco de Assis, tem aquela experiência fundante na vida dele, que é quando ele olha para o Cristo na cruz, chora copiosamente mais de um dia, 2 dias, nem sei quantos dias que ele fica chorando, e dizendo: meu Deus, o amor não é amado, meu Deus, o amor não é amado, meu Deus, o amor não é amado. Como podem ter deixado morrer o amor? Nessa contemplação que ele faz do Cristo crucificado. Aí é que ele tem vontade de tirar o Cristo da cruz, libertar o Cristo da cruz. Mas é o tal negócio, né? Tempo de quaresma, vamos entendendo, mistério pascal. Paixão, morte, ressurreição. É muito interessante que o Luc Ferry, que foi o secretário de Cultura da França, ele tem um livro,
acho que o título é Aprendendo a Viver, nada de autoajuda. É um livro interessante porque ele é um professor de filosofia, ele é filósofo, e ele dá uma aula de filosofia num passeio que ele faz com um amigo, um passeio com uma família amiga, um passeio de barco. E nesse passeio de barco, ele é desafiado a dar uma aula de filosofia, de história da filosofia, sem recorrer aos livros. Então, com tudo aquilo que ele tem na cabeça. E ele é ateu, o Luc Ferry. Ele é ateu e, para ele, como ateu filósofo, ele diz, e aproveitando que eu falei da ressurreição, ele diz que a ressurreição foi a coisa mais bem bolada que já existiu na vida. Bem bolada porque foi a maneira que se teve de perpetuar a dimensão da esperança. E em cima dessa dimensão da esperança, tudo foi acontecendo e o mundo tem uma possibilidade de vida eterna. Para ele não tem. Mas ele diz que foi a maior invenção que já aconteceu na face da Terra, foi a ressurreição de Cristo. Bom, vocês veem, já falei do Rabino, do Ponder, falei de Francisco de Assis, falei de Jesus Cristo, falei de Luc Ferry. Mas a minha pretensão, quem sou eu? Pretensão é dizer para vocês um pouquinho, num primeiro momento, uma fundamentação que o Newton Bonder coloca do Antigo Testamento, que é importante a gente dimensionar para a Quaresma. E Antigo Testamento dimensionando, sim, Antigo Testamento dimensionando a Quaresma. Porque, segundo Midrash, são essas tentativas, a tentativa de fazer uma hermenêutica, fazer uma interpretação dos fatos do Antigo Testamento, e o cristianismo também tem a hermenêutica de compreensão do Novo Testamento, é uma maneira de interpretar. E é lindo, lindo, lindo demais. E eu vou pedir a vocês uma permissão para poder trazer Abraão, nós já de pés descalços, porque é com Abraão, e no Antigo Testamento que diz assim, tira a sandália dos seus pés porque esse lugar é santo. Então, já nós descalços, graças a Deus, se deu para a gente ficar descalços, olha que interessante. No Midrash, fala que Abraão, ele teve, eu só fiz umas pequenas anotações, que Abraão, ele teve algumas tentações quando Deus falou assim, Abraão, pega o seu filho e vai com seu filho e sobe o monte, e depois eu te falo o que você tem que fazer. Então, o que é interessante a gente pensar? Atenção. Olha o que Midrash fala, o que a hermenêutica fala. Abraão acordou cedo de manhã para sacrificar seu filho. Vamos contemplando a cena. No caminho, Satã apareceu a Abraão disfarçado de um velho e perguntou: aonde você vai? E Abraão respondeu: vou rezar. E por que alguém vai rezar traz fogo, lenha e faca? Provocou Satã. Abraão já sabia o que Deus tinha orientado. Talvez tenhamos que ficar em viagem por um dia ou dois e precisamos sacrificar um animal para comermos, falou Abraão. Satã reagiu. Tolo, tu achas que eu não estava junto de Deus quando ele te disse, pega teu filho, teu único filho? Sabe o que penso, Abraão? Acho que tu deves estar louco para sequer cogitares levar teu filho ao sacrifício. Um filho que te foi dado aos 100 anos e tu o levas para oferecer em holocausto? A primeira tentação de Satã, ela vem de um ancião. Satã em forma de ancião. E aí, então, ele com uma identidade impostora, ele com uma falsidade ideológica, olha a fake news, ele vem, apresenta, mostra então a Abraão como ancião
O ancião, normalmente, ele é depósito de sabedoria, de experiência e de vivência, e então ele fala de igual para igual, em parceria, porque ele estava falando de ancião para ancião. Abraão disse, assim é. Satã prosseguiu, serás conhecido amanhã como assassino de teu filho. E Abraão diz novamente, assim é. Então, essa primeira cena é uma primeira cena para a gente contemplar um pouco essa experiência, que na Quaresma a gente tem que lembrar sempre de depois de mencionar isso que a gente vai fazer rapidamente com as tentações de Cristo. Assim como Abraão, assim como Jesus, assim como nós na nossa vida. Senão não teria função a experiência inaciana do discernimento dos espíritos, que é do bom espírito, que não é do bom espírito. E depois, então, a gente vai seguindo e vai vendo que muitos psicólogos quase que reeditam o que Inácio falou, quando a gente vai ver a dimensão do que é importante no discernimento para a psicologia da pessoa humana. Bom, segunda tentação de Abraão. Vendo que não teria sucesso, Satã se fez passar por um jovem. E aproximando-se de Isaac, já mudou, disse, para onde vais? Respondeu Isaac, vou estudar Torá. Satã maliciosamente, e farás isso enquanto estás vivo ou depois de morto? Isaac, e alguém pode estudar depois de morto? Satã fala, pobre filho de pobre mãe, quanta prece orou tua mãe para que nascesses, hein? E agora teu velho pai, já senil pela idade, está pronto para cortar-lhe o pescoço. Isaac respondeu, assim é. Satã, então todas as túnicas que a tua mãe fez para ti irão para o teu irmão Ismael, logo para ele que odeia a tua família. Aparentemente, tu não te das conta do que acontecerá depois da tua morte. Isaac falou a Abraão, olha o que este homem está dizendo para mim, pai. E Abraão respondeu, não lhe deis ouvido, meu filho. Bom, aí está presente a tentação pelo ângulo do filho, já que não atingiu o pai. Mas ele está dizendo, o demônio, que, na verdade, matando o filho, estaria acontecendo o suicídio dos fundamentos de Abraão. Bom, o que é bonito na história também, que me dá um alento, é o seguinte: Isaac olha para o pai e fala, pai, o que você acha disso? Porque é isso mesmo. O filho, ele pede uma ajuda e uma orientação. Diante, então, de uma aprovação dessa, aí me lembrou aquela história que vocês já devem conhecer do Eduardo Galeano, que chama assim, Diego queria ver o mar. Não sei se vocês se lembram dessa história. Ela é linda, linda, linda. E ajuda a gente a contemplar o resto da vida. Diego queria ver o mar. E aí, então, certo dia, o pai finalmente dá a chance de Diego conhecer o mar. Então, eles vão, caminham, até chegar ao mar, para Diego ver pela primeira vez o mar. E o que acontece? Quando chega naquela ponta da duna, parece aqui em Florianópolis, a praia do Campeche, aqui tem uma duna, quando você bate ali na duna e tal, e o Diego olha para o mar e vê aquela imensidão, Diego olha para o pai e fala, pai, me ajuda a olhar.
Isso é de uma maravilha, porque é isso muitas vezes que os filhos, ou os educandos, ou as pessoas, de alguma maneira, pedem intercessão, muitas vezes, para ajudar a olhar a gente como instrumento nos exercícios espirituais. No fundo, o que está acontecendo é isso: é Pai, me ajuda a olhar. E tem o nosso diálogo junto com Deus diretamente. Então, eu já botei aqui pertinho de mim no quarto, quando eu cheguei em Florianópolis para cuidar de minha mãe, e já botei bem grande, assim, escrevi com minha letra: Pai, me ajuda a olhar nessa situação que eu estou vivendo, de desafio, de ter que sair de São Paulo, de ter que me desapegar, me ajuda a olhar cada dia, me ajuda a olhar. Então, eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço, eu digo: Pai, me ajuda a olhar. Então, acontece um pouco com Isaac essa experiência. Isaac e Abraão diz assim: não entra nessa, não. Bom, na terceira, olha que interessante o que Satã faz. Ele é esperto. Por isso que a gente tem que nos preparar para a quaresma. Vamos preparando o espírito para a quaresma, como Abraão para a vida. Quando Satã viu que não podia convencê-los, transformou-se em um rio de águas caudalosas. Abraão adentrou o rio e disse ao seu filho: siga-me. Entraram no rio. Na metade do rio, a água chegou ao pescoço de Abraão, que, estando a ponto de perder o pé, levantou os olhos aos céus e disse: Mestre do universo, então não estou fazendo o que você me pediu? E eis que cheguei agora às águas mais profundas. Salmo 69, versículo 3. Se eu e Isaac nos afogarmos, quem realizará o teu pedido? O Criador respondeu: por tua vida, meu nome não será proclamado neste mundo por outro que não seja tu, Abraão. O rio de pronto secou, e se viram de pé em terra firme. Essa tentação é quando a gente vive aquele obstáculo externo intransponível, como aquelas águas mais profundas. São aquelas experiências que a gente entra, meu Deus, quase que entra naquela história assim: não fui eu que escolhi, e eu entrei, eu estou no mar e tal. E aí, então, o que acontece? Essas águas profundas, como diz o Daniel, promove uma ilusão que tem que ser desmascarada. E a gente não consegue só. Para que ela seja desmascarada, a gente precisa de Deus, a gente precisa do amor, da luz do amor, para a gente poder compreender que foi desmascarada aquela cilada que foi feita. Bom, só restou, então, a derradeira artimanha da malícia. O que fez Satã, então? Disse a Abraão: isso é que se comenta por trás dos bastidores celestiais. Um carneiro aparecerá na última hora e servirá de holocausto no lugar de Isaac. Mas essa é a punição dos mentirosos. Mesmo quando dizem a verdade, ninguém os escuta. E Abraão não lhe deu ouvido. Esse último ardil que ele traz, na verdade, o que é? Ele está tentando contaminar a fé com a verdade antes do seu tempo. Idolatria. Adorar o final feliz. Essa seria a idolatria de Abraão. Imagina como acontece muitas vezes com a gente, essa idolatria do final feliz. A idolatria do final feliz faz com que a gente cumpra a nossa vontade e não a vontade de Deus em nós. Porque o que acontece com Abraão? Para a gente fechar, então, a história de Abraão, o que acontece com Abraão é que ele vai até o fim. E quem livra e diz: não, 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 não foi Abraão, foi Deus mesmo que disse: não, não, não. Você já provou e já mostrou até onde você pode ir comigo, até as últimas consequências. Então vai, pega um cordeiro,
bota o cordeiro, imola o cordeiro, porque a vida do seu filho é preciosa para poder prosseguir essa história, para prosseguir nosso caminho. Bom, lógico que enquanto eu estou falando, vamos parar aqui em Abraão, quando eu estou falando, como a gente não está interagindo, porque a gente está gravando, então é importante que cada um de vocês vá nessa linguagem interna que a gente tem, graças a Deus que a gente tem uma linguagem interna, a gente vai registrando e depois retoma na gravação essas questões e vai anotando um pouco, colocando a nossa vida mergulhado nessa experiência de Abraão, com os pés descalços, para a gente poder caminhar desapegado nessa quaresma, desapegado, para deixar que a vontade de Deus se faça a vontade de Deus em nós. Só um parêntese, essa linguagem interna ela é muito interessante, eu gosto de falar um pouquinho dela, porque, na verdade, não sei se eu como psicólogo, sou muito curioso. E sempre uma coisa que me deixou muito curioso é essa questão dessa linguagem interna que nós temos. E eu, na vida de educador, me lembro muito bem, em alguns momentos, de poder participar e viver na orientação com os alunos, que eu sempre trabalhei com juventude, era sempre terceiro ano ensino médio, primeiro, segundo, terceiro, primeiro, segundo, terceiro. Sempre nessa faixa etária, porque parece que era aí que era a minha praia para poder trabalhar. E quando eu comecei a perceber muito essa coisa da linguagem interna, e tinha uns alunos aprontadores, a gente sabe, tem uns aprontadores mesmo. Então, vou citar um exemplo. Vou citar um exemplo de uma aluna, ex-aluna, que até hoje é muito minha amiga, em que ela estava falando ao telefone pediu, Cris, eu posso ligar para minha mãe? Da coordenação. Pode. Ela foi e ligou para a mãe dela. Eu fui distribuir as cadernetas, quando eu voltei, eu percebi um diálogo assim. Ela falando para a mãe, Pacaembu, Itu, um monte de palavras terminadas em U. Nem preciso falar o que ela estava falando. Para a mãe, coisas terminadas em U. Bom, desligou o telefone, eu peguei e falei assim, fulana, você estava falando com quem? A minha mãe. Você fala com sua mãe dessa maneira? Ah, Cris, qual é o problema? Não, só quero saber. Bom, tá bom. 2 dias depois, aparece a mesma figura, garganta inchada, inflamada, febre. Foi para a aula, passa a segunda aula, ela entra na coordenação. Cris, posso ligar para minha mãe? Eu falei, pode. Ela foi e ligou para a mãe. Mãe, eu tô com uma dor de garganta, tô com febre, você pode vir aqui me buscar? Aí eu falei assim, escuta, fulano, muita discussão, com quem você estava falando? Com a minha mãe, Cris. Ah, entendi. Parei aí. Não precisava falar mais, porque ela já tinha entendido o que eu tinha falado. Eu estou trazendo isso aí, porque, na verdade, quando eu falei isso, pode ser que dentro dela ela fale assim, esse Cristiano é um safado, esse Cristiano é um desgraçado, ele fica me marcando, pegando no meu pé. Ela pode ter falado isso dentro dela, mas fora dela, ela manteve aquela história que a gente tem, de vontade de esganar, que tem dentro da gente, que a gente fala assim, que vontade de esganar, aquela coisa que fala lá dentro, e a gente mantém aquela calma, faz aquele ar assim, né? Como se nada tivesse acontecendo, mas a gente também não pode esquecer que o corpo fala. Às vezes o corpo fala aquilo que a gente está dizendo dentro da gente. Então, é importante. São 2 coisas que eu aprendi que acho que são interessantes. Uma, quando você tem raiva e você fala alguma coisa que você tem raiva, eu ouvi isso outro dia. Cuidado, porque isso aí já estava para ser falado há muito tempo. Estava lá. A outra coisa interessante, que é assim, tomou umas, encheu a cara e começa a falar coisa que não deve. Aquilo já estava para se falar. Estava lá dentro. Mas, em momentos mais relaxados, aí eu pude falar aquilo que estava lá. Bom, vamos deixar dessa conversa para dormir
E vamos voltar, então, agora para a segunda parte. Na segunda parte, a gente vai falar o quê? Quaresma é tempo, sim. Quaresma é tempo da gente lembrar das tentações de Jesus. Das 4 tentações, pelo menos. Só para a gente dimensionar e trazer as 4 tentações. Como nós somos cristãos, é mais conhecido de nós essa vivência da Quaresma do que o Antigo Testamento, como tanto Newton Bonner fez e tal. Então não adianta a gente ficar muito tempo parado nas tentações, mas vale a pena a gente sempre lembrar. Primeira tentação, a realidade da tentação. Primeira questão, a realidade da tentação. Em sua humanidade plena, revelar que é possível vencer as tentações. Cristo, Jesus Cristo, encarnado, tentado, mostra para nós que é possível sim. É viável. Aí, nós, que não somos melhores nem piores, mas temos essa graça de poder ter o discernimento dos espíritos para poder ir checando nos tempos, então a gente tem que cuidar da impulsividade para poder entender onde é que mora a sutileza da primeira semana, do demônio da primeira semana, do demônio da segunda semana. Isso está claro na história da paixão. Na história da paixão a gente vê claramente, e nas tentações também a gente vê. Em Abraão a gente viu o que aconteceu, e também com Cristo acontece. E aí, então, a primeira tentação é aquela tentação como a gente conhece de ser saciado. Quer dizer, um homem 40 dias no deserto e morto de fome, e ele é chamado para transformar pedra em pão. Puxa vida, né? É pegar e dizer assim, puxa vida, você está tendo a maior oportunidade, porque você está com fome. Então, é essa tentação fisiológica, que muitas vezes nós temos quando a gente amplia o leque de fisiológico, a gente pode colocar tudo que é fisiológico. É um monte de coisa, que a gente acha que a gente precisa, que a gente vai agregando de coisa, e aí entra e nasce e diz assim, opa, cuidado com as coisas, os meios e os fins. Né? As coisas não podem ser mais importantes do que a pessoa, as coisas. Bom, na segunda, a tentação do poder, né? Quando diz assim, você pode me ajoelhar e me adorar e ser dono do mundo. Aí entra essa questão mesmo do domínio, né? da adoração, do egocentrismo. A gente coloca o egocentrismo, o hedonismo, como sendo assim aquela tentação. A tentação do poder é a tentação do poder. E atenção, isso tem que ficar muito claro para nós. Porque é assim, tirei minha carta de motorista, como dizem vocês em São Paulo, tirei minha carta de motorista de ônibus. Vou lá, consigo meu trabalho na aviação Sambaíba, supor, na aviação Caprioli. Entrei, dirijo o ônibus. O fato de eu dirigir, botar a mão e estar dirigindo o ônibus, eu tenho o poder. Se eu não tomo cuidado, eu começo a mandar nas coisas, porque eu estou dirigindo o ônibus. Então, independente de classe social e tudo, é muito importante a gente ver que o poder está entranhado em toda a raiz do ser humano. Terceira tentação, a busca pelo prestígio. Ao invés do bem comum, as necessidades pessoais, psicológicas, que elas são necessárias para a autoestima. Ninguém está falando que a gente tem que ter trabalho de autoestima, porém tem que tomar cuidado. Por quê? Porque uma autoestima muito alta, uma autoestima muito baixa, já viu, né? O que dá? Bom, então, contextualizando, Abraão, Jesus, todos dois na tentação, e nós indo, então, para uma realidade existencial. Aí eu peguei, assim, para a gente concluir, para dar alguns pontos, algumas coisas do sermão de Padre Antônio Vieira sobre Quarta-feira de Cinzas. Por que Padre Antônio Vieira, Quarta-feira de Cinzas? Porque é o que está mais próximo de nós. Quarta-feira de Cinzas está aí, depois de amanhã.
E foi, então, preparando um pouquinho alguns fragmentos do sermão dele que eu trago para vocês, para depois vocês, na gravação, vocês meditarem. Por isso eu vou falar rapidamente algumas que o Padre Antônio Vieira fala. Nós recebemos a cinzas, né? Então, ele diz assim, para a gente guardar no coração, para a gente viver juntos a quarta-feira de cinzas e o espírito de Quaresma. Ele diz assim: o pó futuro vê-se, o pó passado sabe-se, e o pó presente? Se foi e há de ser, logo é pó. Então, o que ele está querendo dizer com isso? O pó passado a gente sabe que é do pó, que a gente vem. O pó futuro a gente vê, por quê? Porque a gente olha as pessoas indo. Então a gente olha as pessoas indo e vai vendo, tu és pó, é o pó de tornar. Eu tive o privilégio de estar no Ângelus com o Papa Francisco, não lá na praça mesmo. E nesse Ângelus ele estava falando exatamente de uma questão que nós vamos traduzir para o Brasil. Vocês já viram um caminhão da Graneiro em cortejo fúnebre? Não tem. Em cortejo fúnebre não tem caminhão da Graneiro que vai levar todo aquele material da nossa mudança. Não tem. Então, isso é importante, por quê? Porque o Padre Antônio Vieira coloca, lembre-se do pó, lembre-se que a gente é pó. Essa lembrança do pó não é para a gente ficar triste, não. É para vocês e nós nos colocarmos no nosso lugar. Então, ele diz, o pó caído é o futuro. Há de ser pó levantado, que é o pó ressuscitado. Nossa Senhora, pelo amor de Deus, como este homem tem essa coragem e inspiração de dizer o pó caído futuro há de ser pó levantado, que é o pó ressuscitado. Eis aí a nossa fé. Integrados, mostrando que inteiros. C1, né? C1. C1. Perfeito, Vanina, como cantávamos no Opa. C1, ser tu mesmo agora e sempre C1. Né? Bom, todos nascemos para morrer e todos morremos para ressuscitar. Portanto, vivamos como se fôssemos e fôramos imortais. Essa é uma grande dica para a gente também se colocar no nosso lugar. Imortais não significa super-homem. Imortais, como eles apresentam nas... Não. Mas na nossa condição da esperança. Olha o que ele diz, mais umazinha. Olha os sepulcros e vê quem é o servo, o senhor e o rico. Olha para o sepulcro e vê quem é o servo, quem é o senhor e quem é o rico. O que acontece é que as lápides elas são diferentes, porque o ser humano até nisso é capaz de fazer uma mais bonita que a outra é chão batido, é lá na terra, outra é indigente, é na terra como se fosse terra, e o outro numa suntuosidade. Até nisso, nós somos capazes de mostrar e demonstrar essa realidade. E eu não vou julgar, porque existe também um aspecto que a gente sabe que é cultural, da questão da morte, da questão... A gente sabe. Então, é reduzir demais se a gente começar a colocar... É quase que um fundamentalismo. Não, é só para a gente olhar e falar assim, nossa, o ser humano é capaz de fazer isso com a morte também, até a casinha fica diferente do rico, do pobre, até nessa hora. Bom, comecemos de hoje em diante a viver como quereremos ter vivido na hora da morte. Vive assim como quiseras ter vivido quando morres. Oh, que consolação tão grande será então a nossa. Isso é bonito porque num dos momentos Inácio do discernimento dos espíritos, e Inácio coloca, né? Acho que vocês se lembram, o último critério, e se hoje fosse o último dia de sua vida, você manteria o seu sim, a sua decisão que você tomou? Sim ou não? Depois de você ter passado por toda a peneira, essa é a última peneira que ele coloca. Você manteria? Aí a gente
no retiro espiritual, nos exercícios, fala um pouco o que a gente vai se mantendo. Mais um pouquinho, já que hei de ser pó por força, quero ser pó por vontade. Isso é fortíssimo. A condição de ser pó por força é a condição de todos nós. Mas a condição de ser pó por vontade, essa é para poucos. Essa é para o cristão, na compreensão da dimensão da ressurreição. Quaresma olha para a ressurreição. Paixão, morte e ressurreição. Não adianta ficar parado lá, em uma etapa e na outra. A gente tem que saber que faz etapa, mas que a gente já está ressurreto. Bom, consumar a vida antes da morte, acabar a vida antes de morrer e ser pó por eleição, antes de ser pó por necessidade. Quis nos ensinar Cristo a morrer 2 vezes, para que o homem que nasce uma só vez aprendesse a morrer 2 vezes. Morrer em vida, morrer em morte. Morrer em vida, morrer em morte. É preciso que o grão de trigo moa para que possa produzir. Nós temos as nossas mortes em vida. E redimensionar e dimensionar isso é Quaresma na vida da gente. Por fim, cristãos e senhores meus, se quereis morrer bem, como é certo que quereis, não deixeis o morrer para a morte. Não deixeis o morrer para a enfermidade e para a cama. Morrei na saúde e em pé. Isso dá trabalho, a gente sabe, não é moleza, não. Quem veio para cá pensando que veio passear não entendeu nada, porque não veio passear. Quem vai para shopping todo dia e acha que resolveu sua vida. Quem acha que mergulha no mundo só do prazer, do princípio do prazer, como dizia o Freud, princípio do prazer e da realidade. Quem vive no princípio do prazer e esquece o princípio da realidade também não entendeu nada, porque a realidade chama a gente para o chão, para os pés no chão. E a vida, se a gente muitas vezes não se adianta a ela em algumas coisas, ela, mais dia menos dia, dá uma rasteira na gente para a gente poder caminhar. Então, Quaresma, tempo de preparo para que a gente possa ter um coração disponível para que a gente encare a vida a partir eternamente, cotidianamente, de Pai, me ensina a olhar. Pai, me ensina a olhar. Tá bom, boa Quaresma para nós, bom tempo aí para nós, que a gente se una aí em compreensão da vida, que essa Quaresma seja uma Quaresma em comunhão com a vida e condição pessoal nossa e também com esse mundo todo que a gente está vivendo e vendo. Sai de pandemia, entra na guerra. Quando pensava que ia ter um respiro, sai da pandemia, entra na guerra. O que é isso? Não pode ter paz, não? Não. Não pode ter paz. Então, os sinais vão vindo e a gente vai trabalhando, né? Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, a minha memória, a minha vontade, toda a minha liberdade, toda a minha memória também, o meu entendimento e a minha vontade. Tudo que tenho e possuo, vós me deste com amor. Todos os dons que me deste, com gratidão vos devolvo. Disponde deles, Senhor, segundo a vossa vontade. Dá-me somente o vosso amor e a vossa graça. Isso me basta. Nada mais quero pedir. Isso me basta. Difícil, mas dá uma mola propulsora dentro da gente de viver Quaresma intensamente. Porque Quaresma é a vida. Paixão, morte e ressurreição é a vida toda para nós. Tá bom, muito obrigado, gratidão, entregando então esse momento nosso e unidos em orações e corações. Gratidão. Grande beijo para todos.